Você sabia que o seu corpo produz linguagens que podem revelar muitas coisas sobre você mesmo? Gente, hoje quem vai falar sobre tudo isso são as minhas duas convidadas que estão aqui comigo hoje neste Audivan muito especial. A Degine Graça, psicóloga, sempre está aqui no Audivan com a gente. E também, especialmente hoje no Audivan, a professora e escritora Cristina Cairo, que veio de São Paulo. Aliás, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje em Curitiba. Fique ligado, o Audivan está só começando. Olá, gente, muito boa noite. Tá aí mais um programa Audivan feito especialmente para você. Como eu já apresentei as minhas convidadas, né? Você já viu que são personalidades aí muito especiais. Ô, Degine, primeiro de tudo, né? Como surgiu a ideia de trazer a Cristina para Curitiba? Pois é, eu sou fã da Cris, né? Sempre fui fã dela. E estudo os livros dela, escuto os CDs. E como você sabe, a gente trabalha com constelação, eu trabalho com constelação. E a constelação utiliza muito a leitura corporal, né? Só que para fazer essa leitura, você realmente tem que ter um material confiável, né? E como eu utilizo bastante o conhecimento propagado pela Cris nos livros dela, e tenho as turmas agora de formação, eu decidi trazer a Cris para compartilhar primeiro esse conhecimento com as turmas das constelações. Cristina, e para você, como é assim participar desses workshops e ver toda essa galera interessada na linguagem do corpo? No momento que eu comecei a trabalhar com isso, que na verdade foi desde garota, eu não sabia que isso ia virar um trabalho. Eu fazia para mim, para minha família, para os amigos. E quando eu comecei a primeira vez a querer ensinar, e as pessoas se interessavam e se curavam, e além do mais tinham esse autoconhecimento, aí eu comecei a entender que eu tinha muito ainda para aprender e que eu tinha para trocar com as pessoas. Então, para mim é muito gratificante viajar pelo Brasil, outros países também, e os livros soltando. E as pessoas se autoconhecendo, né? Porque a linguagem do corpo que você propõe, né? Nada mais é do que esse conhecimento, esse autoconhecimento. E o autoconhecimento que a gente ensina não é só gestos. Muita gente pensa que a linguagem do corpo são os gestos, né? Braço cruzado. O que eu ensino mesmo é a geometria sagrada, que são o desenho do corpo. Eu olho para você e eu já sei tudo da sua vida. Socorro! E também, principalmente, né? Eu trabalho com a cura. Então, a minha missão mesmo, o meu prazer em trabalhar é mostrar para as pessoas que cada doença, cada acidente tem uma história da vida da pessoa. É um estado emocional que ela carrega por muito tempo e que ela mesma, às vezes, não identifica nela. Como o câncer, por exemplo. O câncer só acontece em pessoas que não conseguem perdoar uma grande perda, uma grande traição ou uma grande humilhação. Mas isso sem ir contra a questão até fisiológica da pessoa que tem, às vezes, uma doença hereditária já e vai desenvolver isso naturalmente, ou não? Quanto mais a gente se aproxima, se aprofunda desse conhecimento, você começa a perceber que a própria hereditariedade, ela é uma repetição do padrão mental e comportamental que desencadeia na memória da genética, na memória celular, aquela mesma doença de um antepassado teu, de um pai e de uma mãe. Então, tem que dar exemplo, por exemplo, derrame cerebral. Se você fala assim, poxa, meu pai teve, meu avô teve, eu posso ter também, você só vai ter se tiver a mesma conduta que essa pessoa. Aí eu ensino para a pessoa assim, para ter derrame cerebral, você tem que ser uma pessoa extremamente intransigente, uma pessoa gênio difícil, do bem, não tem problema, é do bem, mas é que ela é muito rígida com ela mesma. Toda pessoa que tem derrame cerebral é porque um dia, na infância, ela teve que crescer antes da hora. Ela é muito responsável por tudo. Ela é rígida contra ela. E ela é rígida contra qualquer desordem na casa. Então, se ela perde o controle definitivamente sobre a família, sobre uma empresa, ela tem o AVC, o derrame cerebral. Se você sabe que isso provoca, né, que a somatização, então você vai procurar ser mais maleável. Você vai procurar fazer terapia, constelação, yoga, tomar floral, para que você não tenha mais esse comportamento. E, é claro, não vai desencadear o derrame. Agora, Ode, isso é verdade, né? Na constelação mesmo, esta propensão, às vezes, a alguma doença, ela aparece e, ao mesmo tempo, ela pode
se manifestar ou não, né? Dependendo da ação que a pessoa tiver com o próprio corpo. Exatamente. E esse é um grande motivo de eu ter trazido a Cris para a nossa turma, para ela poder mostrar esse conhecimento. Né? Como você já teve a experiência da constelação, no campo aparecem muitos seus antepassados e a tendência é você se repetir. E nos conhecimentos que a Cris traz, inclusive, ela faz a identificação das partes do corpo que correspondem ao pai, que correspondem à mãe, que correspondem a determinadas características que você tem propensão para desenvolver. Elas falam do seu comportamento em relação àquilo e como isso pode mudar. Né? E a constelação em si, quando você faz os movimentos e você manifesta aqueles movimentos, você já cria uma imagem transformadora. Né? E a linguagem com que a Cris trabalha, ela é a linguagem da possibilidade da mudança genética, que é isso que eu acredito e apregou na transgeracional, né? É uma questão muito forte e delicada, mas eu percebi que muitas pessoas que saíram deste workshop saíram muito emocionadas com a possibilidade deste autoconhecimento. Vamos dar uma olhadinha? E aí, quais foram as coisas mais curiosas que você aprendeu a respeito da linguagem do corpo? Olha, esse curso é muito rico, a gente começa a observar vários traços das pessoas, começa a se enxergar e a ver o outro de uma forma diferente. É muito rico mesmo de informação. E você mesma, o que você viu, assim, o que você percebeu aí? Percebi que eu sou uma pessoa muito mandona, mas muito amorosa também. A gente começa a olhar com outros olhos para as pessoas e para nós mesmos, no caminho do autoconhecimento. Começa a ver detalhes, coisas que a gente realmente nem imaginava. Conte pra gente algum desses detalhes, pode? Detalhes que a gente vê, que mostra realmente o que a gente é, que está exposto no nosso corpo, né? O jeito de você ser, de você prestar atenção nas coisas, que está escrito em alguma coisa, em algum detalhe em você, tá ali mostrando, você é assim. E é engraçado a gente descobrir que isso está na cara, na verdade. Foi bem impactante a respeito da bunda grande. Jura? Ela é mandona, mando bastante. E eu não tinha essa consciência, porque eu estava no inconsciente. Questão dos seios grandes também, que eu gosto de alimentar todo mundo. Né? Gosto de carregar todo mundo no colo. Tudo está relacionado. Tudo muito conectado, né? E agora, daqui pra frente, como vai ser? A partir de todos esses conhecimentos? Porque são muitas coisas ao mesmo tempo, né? Mas como será daqui pra frente? Realmente, são várias informações. Agora, com todas essas informações, eu vou, além de marcar consulta com o meu terapeuta para botar tudo no lugar, né? Mas eu vou ter que me trabalhar bastante, né? A partir do momento que você conectou, teve a consciência, agora vem o trabalho de perdão, de se trabalhar, perdoar pai e mãe, né? E ser um ser humano melhor. Você percebe tudo em você, porque é o autoconhecimento, né? É um dia de imersão. Então, eu acredito que nós estamos saindo assim num processo de evolução muito maior. Algo no teu corpo, algo na tua mente, o que você contaria pra gente? Problemas com o passado, né? Que fica muito arraigado, medos aprisionados. E agora mais algumas coisas que a gente vai ter que trabalhar profundamente, né? Tem coisas que a gente nem sabe que tem, né? Algumas coisas que o corpo acaba mostrando, doenças que acabam aparecendo e a gente não sabe de onde. É forte, é impactante você descobrir a origem disso tudo. Na tua caminhada, você já vai percebendo que teu corpo fala com você. Só que hoje veio como se fosse uma assinatura, né? No teu conhecimento. Realmente, ele está dando sinais todos os dias e a gente não percebe. Então, eu estou saindo assim com um aprendizado muito maior em questão de sinais que eu estou recebendo. Nossa, com tanto autoconhecimento assim, essas pessoas pelo jeito vão ter uma vida muito diferente, né, Cris? Você vê que tem pessoas que percebem sinais no próprio corpo, né?
e que nunca tinham percebido que isso se manifestava em até algumas questões de saúde. E de relacionamento, né? Com certeza, né? Como que as pessoas, como é que você consegue, por exemplo, olhando para o meu rosto, identificar algum traço meu, algum jeito? Eu vou procurar falar algumas coisinhas que não te exponham, tá? Tá bom, pode ser. Mas sempre expõe. Lana, é o seguinte, a sua boca, vamos começar pela sua boca. A sua boca, ela não é enorme, não é carnuda. E ela tem um propósito. Como o seu lábio ele é mais fino, isso representa que você é mental, intelectual, adora estudos, conhecimentos, aprimoramento, pesquisas. Então você, por mais afetuosa que você seja, você coloca em primeiro lugar a sua carreira. Então o lábio, a cara dela já... Já está prestando atenção. A sua bochecha... Muda agora. A sua bochecha já mostra que você tem uma autoridade muito grande. Então, assim, você manda no seu pedaço. E ninguém vai poder invadir porque você vai dar as ordens. Lembrando que a gente acabou de se conhecer, viu, gente? Eu não conhecia a Cristina antes. E você depois vai confirmar ou não tudo que eu estou falando. Depois tem outra situação. Você não gosta, você tem ojeriza de ser criticada. Porque você, assim, é muito crítica, porque você é muito perfeccionista. E quando alguém te critica, você procura fazer tudo tão certinho que é para não ser criticada. Então, quando alguém critica você, você dá uma recuada por dentro, você se sente tão injustiçada e levando para sua testa, isso faz com que você faça dramas internos. Você fica magoada com aqueles que não reconhecem todo o seu esforço. Mas depois passa. Claro! Essa é a vantagem da evolução. É super vantagem, eu já aprendi muito a lidar com isso. Eu acho que você de casa deve ter ficado curioso, até porque não é sempre que alguém chega na sua frente e revela um monte de coisa sobre você, né? Bom, vale a experiência, viu? Fica a dica. Eu já continuo com esse papo, gente, porque a gente vai fazer um breve intervalo e já já a gente está de volta. Fique aí.